Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Sou motorista de cargas especiais há mais de uma década, especializado no transporte de equipamentos para a indústria naval. Minha vida se resume a quilômetros de asfalto, paradas estratégicas para manutenção e longas horas sozinho na estrada. Conheço cada curva dessas rodovias canadenses como a palma da minha mão. As montanhas rochosas sempre me acompanham durante o trajeto, imponentes como guardiões silenciosos da paisagem. Mesmo sendo uma rota que faço regularmente, aquela madrugada trouxe algo diferente no ar. A atmosfera estava carregada, pesada, como se o próprio ambiente soubesse que algo fora do comum ia acontecer. Decidi fazer uma parada numa cidadezinha cujo nome nunca consegui decorar. O excesso de cafeína estava me deixando zonzo e a necessidade fisiológica não podia mais esperar. Como havia perdido a referência da placa indicativa da próxima saída, resolvi estacionar ali mesmo. Desliguei o motor, abri a porta e desci para esticar o corpo. Minhas costas protestavam depois de horas dirigindo. Caminhei em direção à vegetação que margeava a pista para aliviar o desconforto. Os pinheiros balançavam suavemente com a brisa noturna, e a escuridão era tão densa que parecia engolir qualquer vestígio de luz entre as árvores. Após resolver minha necessidade, busquei um cigarro no bolso da camisa. Acendi e inspirei profundamente, tentando relaxar, mas uma sensação estranha persistia no estômago. Enquanto meus olhos se adaptavam à penumbra, captei um movimento súbito atrás da vegetação. Inicialmente pensei ser algum animal selvagem, mas havia algo peculiar na forma como se deslocava entre as sombras. Nunca presenciei um animal se mover com tamanha agitação, como se estivesse fugindo de alguma ameaça. Repentinamente, uma figura humana emergiu lentamente da mata. Era um homem de meia idade, aparentando entre 35 e 40 anos, alto, vestindo jeans desbotado e um casaco escuro com capuz. A pouca luminosidade dificultava a identificação de detalhes, mas seus movimentos eram tensos, nervosos. Meu instinto imediatamente me colocou em estado de alerta, pois não esperava encontrar ninguém naquele trecho isolado. Não havia residências, comércios ou qualquer indício de presença humana por quilômetros. Fiquei imóvel, controlando a ansiedade, e quando ele se aproximou um pouco mais, retornei calmamente ao caminhão. Tranquei as portas e dei a partida no motor. Por um momento, considerei acelerar e sair dali imediatamente, mas algo me impediu. Permaneci observando através do para-brisa, vendo como ele continuava se aproximando com aquela presença perturbadora que não conseguia ignorar. O homem avançou com passos medidos, sem pressa, mas também sem hesitar. O capuz ocultava parcialmente seu rosto, porém seus olhos permaneciam fixos em mim, como se pudesse enxergar através do vidro e do metal. Quando alcançou a janela do passageiro, ergueu a mão ossuda e bateu no vidro. Um arrepio percorreu minha espinha. Lentamente, ele aproximou o rosto pálido da janela, revelando bochechas encovadas e olhos que denunciavam noites sem sono. Os lábios rachados evidenciavam desidratação prolongada. Relutante, abri o vidro apenas alguns centímetros. "Qual é o problema, amigo?" Perguntei com a voz ligeiramente trêmula, mantendo as mãos firmes no volante. Ele soltou um suspiro longo e áspero antes de responder com voz rouca: "Preciso que ligue para a polícia." Fiquei alguns segundos analisando-o, tentando compreender a situação. Aquele homem não apresentava ferimentos visíveis ou qualquer sinal que justificasse sua presença ali. A confusão me encorajou a questionar: "Está tudo bem?" Nesse momento, ele levantou a mão para coçar a cabeça, e foi quando notei a faca em seus dedos. Prendi a respiração ao perceber a arma,
Seus olhos vagavam em todas as direções, como se não soubesse exatamente o que fazer com aquela lâmina. O metal refletia a luz lunar, criando um brilho sinistro. Antes que eu pudesse reagir, ele murmurou: "Vim aqui para tirar minha própria vida." Sua voz tremulava enquanto continuava. Caminhei desde a cidade com essa intenção. Mas no momento decisivo, vi o rosto das minhas filhas e percebi que não podia fazer isso. Não podia permitir que meus demônios internos me destruíssem completamente. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Apenas o som suave das luzes de emergência piscando quebrava a quietude. Não sabia como reagir. Apenas o fitei com um aperto no peito diante daquela situação inesperada. Peguei o celular e liguei para a polícia, permanecendo no veículo e mantendo-o sob constante observação, com receio de que pudesse ter algum surto. Ele permaneceu imóvel, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Havia algo estranho naquele choro, como se as lágrimas não lhe pertencessem, como se não fosse realmente ele quem as derramava. Solicitei que deixasse a faca no chão antes da chegada dos policiais. Embora me olhasse com expressão confusa, lentamente abriu a mão e deixou a arma cair sobre o cascalho. Quando finalmente avistei as luzes vermelhas e azuis refletidas no retrovisor, senti um alívio imenso. Os policiais o algemaram, fizeram uma revista e alguns questionamentos antes de conduzi-lo à viatura. Antes da partida, aproximei-me da janela do carro policial para dirigir algumas palavras a ele, pois já não sentia medo, apenas uma curiosidade genuína. "Escuta", falei, encontrando novamente seus olhos. "Você não passou por isso em vão, entende? Conseguiu sair vivo dessa floresta. Não desperdice essa segunda chance. Faça isso pelas suas filhas." Ele não respondeu verbalmente, apenas assentiu quase imperceptivelmente antes de ser levado. Muitos anos se passaram desde aquela madrugada e ainda hoje carrego comigo a lembrança daquele encontro. Às vezes, percorrendo essas mesmas estradas desertas, sinto como se ele ainda estivesse lá, entre as árvores, uma presença que permanece vigiando, esperando. Questiono-me frequentemente se nossa breve interação realmente fez alguma diferença, se as autoridades conseguiram oferecer-lhe a ajuda necessária, ou se uma parte de sua alma ainda vaga perdida naquela escuridão. Desde então, evito parar para necessidades pessoais em trechos isolados da estrada. Carrego a constante sensação de que posso me deparar novamente com realidades que prefiro não enfrentar. Sou caminhoneiro há mais de 15 anos. Sempre rodei pelas estradas do México, levando cargas de um lado para outro. Conheço essas pistas como a palma da minha mão. Cada curva, cada subida, cada posto onde vale a pena parar. Nunca imaginei que uma viagem de rotina pudesse mudar completamente a minha forma de ver o mundo. Mas foi exatamente isso que aconteceu numa noite de 2010, quando eu seguia pela rodovia que conecta Toluca com Zitácuaro. Aquela rota eu já tinha feito centenas de vezes. Era um caminho que conhecia de cor. Mas naquela noite específica, desde o momento em que peguei a estrada, senti que algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, mais denso, como se uma presença invisível estivesse me acompanhando desde as primeiras curvas da viagem. Os faróis do meu caminhão cortavam a escuridão fechada que se espalhava à minha frente. O rádio funcionava mal, só conseguia pegar uns chiados fracos e quando aparecia alguma música ou notícia, logo sumia de novo, engolida por um silêncio estranho que grudava em tudo ao redor como uma névoa invisível. O caminhão balançava no seu ritmo normal pela pista e eu calculava a distância que ainda faltava para chegar ao destino final. Estava cansado e queria encontrar um lugar seguro para fazer uma parada e descansar algumas horas. A temperatura tinha caído bastante, mas nada fora do comum para aquela região montanhosa.
Mesmo com o cansaço, tinha certeza de que conseguiria completar a viagem sem problemas. Era sempre assim nas minhas viagens. Foi quando avistei a figura pequena na pista. No primeiro momento não consegui identificar o que estava vendo. Parecia algo frágil e perdido, bem no centro da rodovia, como uma sombra que dançava entre os feixes de luz dos meus faróis. Acionei os freios imediatamente. O barulho dos pneus no asfalto ecoou pela noite silenciosa, e então vi com clareza um garoto pequeno, aparentando uns 6 ou 7 anos, parado ali no meio da faixa de rolamento. A roupa dele estava suja e toda rasgada, e quando ele virou os olhos na minha direção, o brilho que vi me causou uma inquietação imediata. Senti o estômago apertar na hora. Não tinha como simplesmente deixar a criança ali, abandonada no meio do nada escuro. Que pessoa faria uma coisa dessas? Abri a porta do caminhão e desci na pista. O vento gelado da madrugada bateu no meu rosto enquanto me aproximava do garoto devagar, tomando cuidado para não assustá-lo mais do que ele já parecia estar. "Oi, pequeno", falei com a voz mais suave que consegui. "Está tudo bem? O que você está fazendo aqui, sozinho na estrada?" O menino me encarou com aqueles olhos grandes e fundos. Por alguns segundos, duvidei se ele estava realmente ali. Parecia tão deslocado e fragilizado naquela rodovia vazia e sombria. Mas então ele respondeu, e a voz saiu como um sussurro fraco que mal consegui escutar. "Estou perdido", disse ele, com a voz tremendo. "Estou procurando a minha mãe. Não consigo encontrar ela." Meu peito apertou imediatamente. Sem hesitar, me abaixei para ficar na mesma altura que ele. "Fica calmo, vamos encontrar ela, está bom? Vem comigo, entra no caminhão. Não é seguro você ficar aqui sozinho na pista." O garoto concordou com a cabeça devagar e segurou a minha mão. A pele dele estava gelada como pedra de gelo, me deu um arrepio que subiu pela espinha inteira. Conduzi ele até o caminhão e ajudei a subir no banco do passageiro. Logo que entramos, liguei o aquecedor e peguei uma manta que sempre carregava na cabine. Ele aceitou sem falar nada e se cobriu completamente, como se estivesse tentando se proteger do frio ou de alguma outra coisa que eu não conseguia ver. Voltei a dirigir, o som dos pneus no asfalto cortando o silêncio da madrugada. De tempos em tempos, olhava para o menino rapidamente. Ele permanecia calado. Só observava a paisagem pela janela, com aqueles olhos vazios e distantes. Tentei puxar conversa, fazer algumas perguntas básicas, mas ele só respondia com palavras soltas, quase sem som. Resolvi me concentrar na direção e procurar algum lugar onde pudéssemos conseguir ajuda. Mas foi então que as coisas começaram a mudar de forma inexplicável. No começo, foi apenas uma sensação estranha, como se algo estivesse errado, como se o ar dentro da cabine estivesse ficando mais denso e sufocante a cada minuto. Olhei para o menino de lado e percebi que a figura dele parecia menos sólida, mais transparente. Pisquei várias vezes e balancei a cabeça, pensando que era o cansaço me pregando alguma peça. Mas quando olhei novamente, meu coração quase parou de bater. O garoto estava desaparecendo na minha frente. O corpo dele, que momentos antes estava ali do meu lado, agora era apenas uma sombra fraca que ia sumindo aos poucos, como se a própria escuridão estivesse puxando ele de volta para onde veio. Virei o volante bruscamente e parei o caminhão no acostamento da rodovia. Meu coração disparou e um suor frio desceu pelo meu rosto inteiro. "Ei!" gritei com a voz tremendo de nervoso. "O que está acontecendo aqui?" Mas o menino não me deu resposta alguma. Ele continuava olhando para a frente, mas o corpo dele estava sumindo diante dos meus olhos. A manta que eu tinha oferecido para ele caiu vazia no banco. E então começou aquele som. Não era uma risada normal, não tinha nada de alegre ou engraçado ali. Era um barulho vazio e agudo que ecoava dentro da cabine, como se viesse de todos os cantos e de lugar nenhum ao mesmo tempo.
Olhei para todos os lados, tentando entender de onde o som estava vindo, mas o menino tinha sumido por completo. Só restava aquele barulho horrível cravando nos meus ouvidos e me fazendo sentir que estava perdendo a cabeça. Senti como se o mundo inteiro estivesse desmoronando ao meu redor. O caminhão, a rodovia, tudo começou a ficar embaçado e distorcido, como se a realidade estivesse se partindo em 1000 pedaços. O som foi ficando mais alto e mais penetrante, até virar um grito desumano que martelava na minha mente e ameaçava me deixar completamente louco. Gritei também. Gritei o mais alto que consegui, tentando espantar o pavor que tinha tomado conta total de mim. E de repente, assim como começou, o barulho parou completamente. O silêncio que ficou no lugar era total e ensurdecedor. Fiquei ali parado, segurando o volante com tanta força que os dedos ficaram totalmente brancos. Minha respiração estava descontrolada e percebi que tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não lembrava de ter chorado. Olhei para o banco do passageiro, esperando ver o menino, mas estava completamente vazio. Não tinha rastro nenhum dele, como se nunca tivesse existido. Demorei vários minutos até conseguir me mexer de novo. Devagar, liguei o caminhão outra vez e segui viagem. Mas nada era mais como antes. Aquela rodovia que eu conhecia tão bem agora parecia um lugar assombrado e perigoso. As sombras dos lados da pista pareciam mais fundas e ameaçadoras, como se estivessem esperando para engolir o que sobrava da minha sanidade. Quando finalmente cheguei numa cidadezinha perto de Zitácuaro, parei no primeiro posto que encontrei pela frente. Fiquei ali tremendo, sem conseguir organizar os pensamentos. O rapaz que trabalhava no posto percebeu que eu estava mal e veio ver o que estava acontecendo comigo. "Tudo certo aí, amigo?" perguntou com voz preocupada e curiosa. Não sabia nem por onde começar. Como explicar o que tinha acabado de viver? Como contar que peguei uma criança na rodovia e ela sumiu na minha frente, deixando só um som de arrepiar como lembrança? Balancei a cabeça, não conseguia formar uma frase completa. Finalmente, após alguns minutos, consegui balbuciar alguma coisa sobre ter visto algo muito estranho na estrada, algo que não dava para explicar com palavras. O funcionário me olhou com uma expressão que misturava entendimento e receio. Chegou mais perto e falou baixinho, como se fosse um segredo que não podia ser ouvido por outras pessoas. Não é a primeira vez que ouço uma história dessas. Tem lendas antigas por aqui. Sabe como é? Contam que tem uma criança nessa rodovia. Dizem que ela morreu num acidente faz muito tempo e que o espírito dela fica vagando por aí, procurando a mãe. De vez em quando aparece para os motoristas e nunca acaba bem para quem cruza com ela. Meu coração gelou completamente. As palavras do rapaz ecoaram na minha mente e senti um arrepio subir das pernas até o pescoço. Sem falar mais nada, concordei com a cabeça, paguei a gasolina e saí dali o mais rápido possível. Mas o pavor não foi embora. Toda vez que fechava os olhos, via aquela criança sumindo na escuridão e ouvia o som dela, que parecia vir direto do fundo do inferno. Eu sabia que tinha acontecido de verdade. Não foi sonho, nem coisa da minha imaginação. Foi real, como o asfalto embaixo das rodas do caminhão, como o frio que tinha me congelado até os ossos naquela madrugada. A partir daquela noite, nunca mais passei por aquela rodovia. Mesmo tendo que trabalhar dirigindo, sempre procurava outros caminhos, mesmo que fossem mais longos e complicados. Não queria correr o risco de encontrar aquela criança de novo, ou seja lá o que era aquela coisa sobrenatural. Tinha algo naquela estrada que não era deste mundo, algo que não seguia as regras normais da vida, e eu não estava disposto a enfrentar aquilo uma segunda vez. Quando contei para outros caminhoneiros o que tinha acontecido, alguns me olharam como se eu fosse maluco ou estivesse inventando história. Alguns falaram que eu estava só cansado demais, que foi tudo imaginação da minha cabeça. Mas outros ficaram em silêncio total,
como se eles também já tivessem presenciado coisas que preferiam esquecer para sempre. O tempo foi passando e mesmo que a lembrança daquela madrugada nunca tenha saído completamente da minha mente, aprendi a conviver com ela no dia a dia. Mas sempre que vejo uma criança sozinha na beira de qualquer estrada, meu coração dispara e um pavor sem explicação toma conta total de mim. Não importa quantas vezes eu me convença de que foi só uma vez, que não vai acontecer de novo na minha vida. Lá no fundo, eu sei que existem coisas neste mundo que não têm explicação lógica, coisas que ficam escondidas na escuridão, esperando a hora certa para se mostrar. E mesmo tentando seguir minha vida normal de sempre, tem madrugadas que, quando estou dirigindo sozinho por rodovias desertas, escuto aquele som que nunca vai me deixar em paz, que virou um eco permanente na minha mente. E fico pensando se um dia, quando menos esperar, vou encontrar ela de novo, aquela criança perdida na estrada, procurando a mãe dela, procurando algo que nunca vai conseguir encontrar. Quando isso acontecer, talvez eu finalmente entenda o que realmente vi naquela madrugada. Ou talvez seja eu quem vai ficar para sempre naquela rodovia, mais uma alma perdida vagando pela escuridão, procurando respostas que nunca vão chegar. Dirijo caminhão há mais de 20 anos pela estrada e já vi de tudo um pouco, mas algumas coisas marcam a gente para sempre. Entre todas as experiências estranhas que tive, uma se destaca como a mais perturbadora. Foi em 2017, numa dessas madrugadas sem fim no deserto de Mojave, na Califórnia. Estava levando uma carga de eletrodomésticos para o Arizona, viagem de rotina que já tinha feito dezenas de vezes. Só que dessa vez tinha um problema. Os faróis do meu caminhão estavam numa situação péssima. Vinha empurrando a troca com a barriga há meses e normalmente dava para se virar. Mas naquela madrugada específica, com a estrada completamente deserta, a escuridão parecia mais pesada que o normal. Meus faróis fracassados mal conseguiam furar o breu e eu precisava fazer força para enxergar a faixa da pista. A situação estava tão sinistra que cheguei a considerar parar e esperar o sol nascer. Porém, estava precisando do dinheiro da viagem e, como era uma reta gigantesca sem grandes riscos, decidi seguir em frente. Faltava cerca de 1 hora para começar a clarear quando avistei algo se movendo rapidamente na distância. Minha primeira reação foi pensar que fosse um animal grande atravessando a pista, então acionei os freios com força. O barulho do caminhão parando ecoou pelo silêncio do deserto de um jeito assustador. Quando consegui enxergar direito o que estava na minha frente, gelei. Era um carro parado bem no meio da estrada, com o pisca-alerta funcionando e a porta do passageiro escancarada. Parecia que alguém tinha saído às pressas e esquecido de fechar. Meu caminhão havia parado a poucos metros do veículo. Sou um cara que aprendeu a se defender na vida e não costumo me intimidar fácil. Naquele momento, mais que medo, senti curiosidade. Talvez alguém estivesse precisando de ajuda ou tivesse tido algum problema mecânico. Dei ré devagar e parei no acostamento. Pensei em acender alguns sinalizadores, mas como não havia sinal de outras pessoas na estrada, achei desnecessário. Desci do caminhão ainda meio desconfiado e me aproximei do veículo abandonado. A noite estava estranhamente calma, sem um fio de vento, só quebrada pelo som ritmado do pisca-alerta. Em circunstâncias normais seria uma madrugada como qualquer outra, mas naquela solidão absoluta tudo ganhava um ar ameaçador. Quando cheguei perto, pude ver que era um carro comum, aparentemente novo. A porta do carona realmente estava aberta e, conforme me aproximei, confirmei que não havia ninguém dentro. Verifiquei o banco traseiro, olhei pelos vidros, nada. Estava completamente vazio, largado ali como se o dono tivesse sumido no ar. Foi nesse momento que um calafrio percorreu minha espinha.
A ideia inicial de que alguém precisava de socorro foi substituída por uma sensação muito mais sombria. Era como se o carro tivesse sido abandonado às pressas por algum motivo grave. Olhei ao redor nervoso, mas a escuridão não deixava ver muito além do alcance dos meus faróis. Mesmo tentando me acalmar, algo definitivamente não estava certo. A curiosidade falou mais alto que a prudência e resolvi dar uma olhada dentro do veículo. Abri a porta e vi que tudo parecia normal à primeira vista. A chave estava no contato, mas o motor não funcionava. Tentei abrir o porta-malas, mas estava emperrado. Retirei a chave e destravei o carro, porém o porta-malas continuava travado por dentro. Decidi tentar pelo banco traseiro e, para minha surpresa, consegui abrir a porta sem dificuldade. O que encontrei ali me deixou ainda mais intrigado. Havia alguns sacos de lixo amassados no fundo e uma corda que parecia ter sido usada para manter algo fechado. Dei uma última olhada por cima do ombro para ter certeza de que estava sozinho. Foi quando me aproximei dos sacos que aconteceu o inesperado. Um disparo alto e seco cortou o silêncio da madrugada. O susto foi tão grande que bati a cabeça no teto do carro. Sem hesitar, peguei as chaves e saí dali o mais rápido possível. Enquanto subia no caminhão, escutei uma voz rouca gritando "Ei!" de algum lugar próximo. Parecia que alguém estava se aproximando. Liguei o motor às pressas, mas ele quase morreu antes de pegar definitivamente e acelerar. Só pensava em me afastar daquele lugar quando olhei pelo retrovisor e tive o maior susto da noite. Havia um homem parado perto do carro que eu acabara de deixar. Era baixo, forte, com cabelo ruivo, vestindo um macacão e botas altas. Nas mãos, carregava uma pá pequena e o que parecia ser uma espingarda velha. Nossos olhares se cruzaram através do espelho por alguns segundos tensos. Então ele largou a pá e começou a acenar desesperadamente, gritando "Espera!" várias vezes. Mas eu não tinha intenção nenhuma de parar. Acelerei ainda mais e o vi tentando me alcançar a pé por alguns metros antes de desistir e voltar para o carro dele. Era óbvio que queria me impedir de sair dali, mas isso só aumentou minha determinação de me mandar. Achei que tinha escapado quando, depois de uns 5 minutos, avistei faróis se aproximando rapidamente pelo retrovisor. Foi aí que o verdadeiro pânico tomou conta de mim. Liguei para a polícia e tentei explicar a situação, mas estava tão nervoso que mal conseguia formar frases direito. Enquanto isso, o carro chegou perto de mim e começou a buzinar insistentemente, como se quisesse me forçar a parar. Foram 15 minutos de agonia pura. Eu dirigia o mais rápido que podia enquanto o cara me perseguia, sem saber que atitude tomar. Quando finalmente pensei que poderia me livrar dele, o maldito entrou na minha frente e freou bruscamente, me obrigando a diminuir a velocidade. Por pouco não aconteceu uma batida feia. Estava me preparando para o pior quando vi uma luz piscando à frente. Era uma viatura policial. No mesmo instante, o carro virou para o lado da estrada e desapareceu na escuridão do deserto como se nunca tivesse existido. Parei no acostamento e, quando os policiais chegaram, contei toda a história ainda tremendo de nervos. O oficial anotou tudo, fez algumas perguntas e disse que entrariam em contato se descobrissem alguma coisa. Claro que nunca mais soube de nada. Essa experiência mudou completamente minha relação com as estradas desertas. Hoje, quando preciso atravessar lugares isolados de madrugada, não consigo tirar da cabeça a imagem daquele homem com a pá e a espingarda. As teorias dos meus amigos variam entre atividades criminosas e explicações mais inocentes, mas a verdade é que nunca vou saber o que realmente estava acontecendo naquela noite. O que mais me perturba não é nem o que vi, mas sim imaginar o que poderia ter acontecido se eu tivesse ficado 1 minuto a mais naquele lugar. Desde então, a solidão da estrada ganhou um peso diferente, como se carregasse segredos que é melhor não descobrir.
Trabalho nas estradas há mais de 20 anos e posso dizer que já vi de tudo um pouco nessa profissão. Sou Carlos, tenho 44 anos, nasci aqui em Oaxaca e sempre tive paixão por dirigir. Existe uma liberdade única em estar na estrada, sentindo o asfalto passar debaixo dos pneus e o vento entrando pela janela. As estradas do sul do México se tornaram minha segunda casa ao longo dos anos. Porém, ninguém te prepara para certas experiências que podem acontecer durante essas viagens longas e solitárias. Os motoristas mais experientes sempre contam histórias estranhas quando estamos descansando nos postos. Histórias que soam como lendas, coisas que acontecem nas madrugadas quando você está sozinho na cabine. Eu costumava rir dessas conversas, achava que era só modo de passar o tempo. Infelizmente, descobri que algumas dessas histórias têm muito mais verdade do que eu imaginava. Foi numa noite de 2007 que tudo mudou para mim. Era uma dessas noites sem lua, bem escura, onde até as estrelas pareciam ter sumido do céu. Estava fazendo minha rota normal de Oaxaca para Huatulco, uma viagem que já tinha feito centenas de vezes. Conhecia cada curva, cada subida, cada descida daquele caminho. Mas naquela noite havia algo diferente no ar, uma sensação estranha que não conseguia identificar. Tinha desligado o rádio porque estava com dor de cabeça. Só o ronco do motor me fazia companhia enquanto os quilômetros passavam pela estrada vazia. Meus colegas sempre me falavam para deixar alguma coisa no banco do carona durante viagens longas. Um boné, uma jaqueta, qualquer objeto. Segundo eles, isso evitava que coisas entrassem no caminhão. Eu nunca levei essas crenças a sério. Pensava que era bobagem de gente supersticiosa. Naquela noite, eu estava sozinho na cabine, sem nada no banco ao meu lado. Achava que essas histórias eram só conversa para meter medo nos novatos, como eu estava enganado. Quando cheguei perto do quilômetro 31, a estrada ficou mais estreita e cheia de curvas entre as montanhas. Foi aí que a vi pela primeira vez. Uma mulher vestida de preto parada na beira da estrada. Ela estava completamente imóvel, olhando diretamente para o meu caminhão. Minha primeira reação foi pensar que talvez o carro dela tinha quebrado e precisava de ajuda. Mesmo sendo estranho encontrar alguém naquele lugar àquela hora, resolvi diminuir a velocidade. Conforme me aproximei, algo na postura dela me incomodou. Ela não acenou, não fez sinal nenhum. Apenas ficou ali parada com a cabeça baixa e os cabelos escuros cobrindo o rosto. Senti um calafrio subir pela espinha, mas resolvi acelerar e deixar ela para trás rapidamente. Mal tinha passado por ela e senti o caminhão balançar levemente, como se alguém tivesse subido. Meu coração disparou quando percebi um peso no banco do carona. Virei a cabeça devagar e quase tive um infarto. A mesma mulher da estrada estava sentada ali do meu lado. Meu sangue gelou na hora. Tentei falar alguma coisa, mas as palavras não saíam. O terror me deixou completamente paralisado. O silêncio era a parte que arrepiava. Ela não respirava, não se movia, não fazia som algum. Só ficava ali olhando para frente com as mãos juntas no colo. Tentei me concentrar em dirigir, mas minhas mãos começaram a tremer no volante. Por alguns segundos, pensei que talvez fosse cansaço, que minha mente estava me pregando uma peça. Resolvi fingir que ela não estava ali e continuar dirigindo. Mas quando eu tentava ignorar, a presença dela ficava ainda maior. O ar dentro da cabine ficou pesado e difícil de respirar. A cada quilômetro, a escuridão ao redor parecia engolir as luzes do caminhão. Eu dava olhadelas rápidas para ela, esperando que fizesse algum movimento ou que simplesmente sumisse. Mas ela continuava ali, sem se mexer, sem me olhar, sem emitir qualquer som. O nervosismo virou desespero quando escutei um sussurro baixinho vindo do banco dela. Não deu para entender as palavras, mas o tom era gelado como vento de inverno. Nesse momento, soube que precisava parar em algum lugar. O desespero estava tomando conta e eu sentia que ia acabar perdendo o controle do caminhão. Olhei para os lados procurando onde encostar,
mas a estrada era estreita demais. Pensei em acelerar até a próxima cidade, mas toda vez que tinha essa ideia, ela virava a cabeça na minha direção como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Os olhos dela eram a visão que nunca vou esquecer. 2 buracos escuros e vazios me encarando sem piscar. Não tinha vida naquele olhar, só uma raiva profunda que dava para sentir no ar. Ela começou a mexer os lábios, sussurrando coisas que eu não compreendia, mas era como se a voz dela ecoasse direto dentro da minha cabeça. O desespero virou pânico total quando senti uma pressão forte no peito, como se algo estivesse espremendo meu coração. Ficou difícil respirar e minhas mãos suaram tanto que mal conseguia segurar o volante. A estrada estava ficando cada vez mais estreita e os barrancos dos lados cada vez mais fundos. Eu estava preso entre cair no buraco ou enfrentar aquela coisa ao meu lado. Finalmente entendi que não dava para continuar assim. Precisava fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Lembrei dos meus companheiros, das histórias que contavam, das coisas em que acreditavam. Alguns falavam sobre rezar, chamar por Deus, mas eu estava apavorado demais para conseguir pensar direito. O caminhão começou a fazer curvas sem eu querer, e percebi que estava perdendo o controle. Foi aí que olhei no retrovisor e vi algo que nunca vou conseguir esquecer. Aquilo não era uma mulher comum. A forma dela estava mudando. O rosto se distorcendo e os olhos afundando ainda mais. Os cabelos viraram uma massa escura que se mexia sozinha. Nunca foi humana. Gritei com tudo que tinha. Foi um grito de terror puro, daqueles que saem quando você tem certeza de que vai morrer. Nesse exato momento, o caminhão saiu da pista e começamos a cair. Tudo aconteceu muito devagar. As luzes piscando, um frio terrível tomando conta da cabine e o mundo sumindo numa escuridão que não era natural. Não sei como sobrevivi. A próxima coisa que lembro é de estar deitado no asfalto com pessoas me socorrendo e alguns colegas que chegaram depois do acidente. O caminhão estava completamente destruído, mas eu só tinha alguns cortes e ossos quebrados. Era impossível explicar como saí vivo dali. Estava em choque, sem conseguir falar, mas quando me levaram para o hospital, começaram as perguntas. Ninguém entendia como alguém podia sobreviver àquele tipo de acidente. O lugar onde saí da estrada era conhecido por ser mortal. Muita gente não teve a mesma sorte que eu, mas o que deixou todo mundo realmente perturbado foi o que apareceu nas gravações da câmera do caminhão. Nas imagens granuladas, dava para ver claramente a mulher sentada no banco do carona. Ela estava lá nas filmagens, mas o mais estranho aconteceu nos últimos segundos antes do acidente. A figura dela começou a ficar transparente até desaparecer completamente, como se tivesse se dissolvido no ar. Nunca conseguiram explicar o que aconteceu naquela noite. Eu também não consigo. Essa experiência mudou minha vida para sempre. Nunca mais consegui dirigir durante a madrugada. Me aposentei poucos meses depois, incapaz de continuar numa profissão que me tirou toda a paz de espírito. Durante anos guardei essa história só para mim, sabendo que a maioria das pessoas ia achar que era invenção ou que eu tinha batido a cabeça no acidente. Mas eu sei que foi real, tão real quanto qualquer outra coisa neste mundo. Hoje, quando preciso passar pelo quilômetro 31, sempre olho rapidamente para o banco do carona e faço uma oração silenciosa para que ele nunca seja ocupado novamente por algo que não deveria existir. Algumas experiências marcam a gente para sempre, e esta foi uma delas. Aprendi que existem coisas neste mundo que nossa mente não consegue explicar, e às vezes é melhor aceitar isso do que tentar entender. Trabalho como caminhoneiro há anos. Já rodei esse país de norte a sul, mas nunca tinha passado por nada parecido com isso. Essa experiência me marcou tanto que decidi compartilhar, nem que seja para tentar entender o que diabos aconteceu naquela noite maldita.
Estava rodando por uma estrada totalmente vazia, sem ninguém por perto. Essas 4 horas pareceram que não iam acabar nunca. Precisava levar umas peças de máquina para um canteiro de obras lá em Utah, mas começou a chover logo nos primeiros quilômetros, então fui bem devagar e prestando atenção. A chuva nessa região pode ser pesada e com essa névoa toda não dá para confiar muito. Quando finalmente cheguei numa área mais isolada, com estradas de terra e árvores enormes, já estava cansado para caramba. O céu estava cheio de trovão e parecia que ia chover novamente a qualquer hora, então achei melhor parar um pouco e seguir quando clareasse. Encontrei uma árvore bem grande e parei o caminhão embaixo dela. Comi um sanduíche de peru gelado que minha esposa tinha preparado. Essa comida sempre me faz lembrar dela e meio que me acalma. Depois, abri a janela para olhar em volta. Não estava pingando, mas o vento fazia um barulho meio sinistro na noite que me deixou arrepiado. Fechei as cortinas, deitei o banco e botei a jaqueta por cima para ver se dormia algumas horas antes de continuar viagem. Mas não durou muito tempo. Lá pela 1 hora da manhã, ouvi uma coisa que me deixou gelado. A maçaneta da porta do motorista começou a se mexer devagarzinho, parecendo que alguém estava tentando abrir, mas com muito cuidado, quase testando se conseguia entrar. Me levantei na hora com o corpo todo tenso. Sabe aquela sensação quando você está dormindo pesado e escuta um barulho estranho que te acorda assustado? Passaram uns 5 minutos e nenhum carro tinha passado, nem barulho de pneu na estrada. Resolvi me levantar bem devagar. Cheguei perto da cortina e entreabri para olhar para fora. Estava tudo escuro e só via a estrada vazia com umas árvores gigantes. Mas nessa hora ouvi um clique forte na maçaneta da porta do carona. Fiquei parado de medo. Olhei novamente, agora mais tenso ainda, mas não tinha ninguém. Só silêncio e um calafrio que subiu pela minha espinha. Liguei o motor e na hora o barulho preencheu tudo, acendendo o caminho, farol alto, lanterna, tudo funcionando certinho. A estrada longa na minha frente continuava deserta. Não tinha ninguém escondido, nem outro veículo por ali. Me acalmei um pouco pensando que devia ser o vento, alguma rajada forte ou galho que bateu no caminhão e fez a maçaneta se mexer sozinha. Quis tentar dormir novamente, mas essa noite não ia ser fácil. Naquele momento, meus sentidos ficaram mais aguçados e eu conseguia ouvir cada barulhinho no chassi, cada sopro do vento que parecia estar me observando. Aí, alguma coisa começou a vibrar. Eram os respiros pequenos, aqueles do lado da cabine que quase ninguém repara. Parecia que alguém estava arranhando do lado de fora bem devagar, dando a impressão de estar tentando abrir do outro lado. E outra vez a maçaneta começou a se mexer, mas dessa vez com mais força, com pancadas fortes e seguidas. Nessa hora comecei a ficar com medo mesmo, porque não parecia ser uma pessoa só. Tinha que ser um grupo, várias pessoas juntas. E depois, do nada, uma das batidas na lataria começou a soar mais alto, dando a impressão de que alguém ou alguma coisa estava subindo por cima do caminhão por trás. Senti um peso sendo colocado em algum lugar, apertando forte. Não conseguia ver nada pelo para-brisa, nem um movimento sequer. Mas no meio do medo e desespero, apertei o botão do pânico para o alarme do caminhão disparar com tudo. Pode acreditar. Esse alarme é um grito que acorda até defunto. Mas nem isso fez eles irem embora. A coisa não parava. Pancadas, arranhões e o som do alarme, parecendo que alguém estava mexendo nas maçanetas sem parar. A suspensão começou a fazer barulho, indicando que o caminhão tivesse um peso gigante em cima. O vidro do para-brisa começou a trincar num canto, e nessa hora, alguma coisa começou a andar pelo teto do caminhão. Mas não dava para ver nada. Eu fiquei apavorado mesmo. Não queria sair nem me mexer. Sentia que minha vida estava em perigo. Não lembro direito quanto tempo durou essa confusão toda, mas do nada tudo parou.
O alarme desligou sozinho e ficou um silêncio completo, parecendo que o mundo inteiro tivesse pausado. Só ouvia minha respiração ofegante e meu coração batendo acelerado. Passaram uns minutos e os faróis de outro caminhão passaram na estrada, e nessa hora senti que ainda estava vivo. Logo que amanheceu e a luz começou a passar pelas árvores, saltei do caminhão, largando rapidamente a alavanca de marcha. Saí procurando pegadas ou marcas pela área toda e, para meu espanto, achei manchas de sangue por todo o caminhão. Parecia que uma gangue de zumbis famintos tinha atacado o veículo e deixado feridas por todo lado. Até nas janelinhas pequenas, na parte de cima e nos buracos onde tinha uma grade. Havia marcas de mãos pequenas, dando a impressão de serem de criança que tinha apertado contra o vidro com força. Era uma loucura total. Essas marcas pegajosas estavam espalhadas por todo o caminhão. Estava coberto de manchas de sangue seco e fresco. A visão era assustadora. Tive que limpar tudo antes de sair, porque se algum policial me parasse, com certeza iam me acusar de alguma coisa terrível. Até hoje ainda não sei o que aconteceu, nem quem estava fazendo tudo isso naquela noite. Só sei que com muita sorte consegui sair inteiro. Desde então, evito viajar sozinho à noite e sempre procuro postos para parar. Às vezes, acordo no meio da madrugada, achando que ouço aqueles barulhos novamente. Minha esposa diz que mudei, que fico mais nervoso e sempre olhando pelos espelhos. Talvez ela esteja certa. O que sei é que aquela noite mudou alguma coisa em mim, e por mais que tente explicar o que houve, minha mente simplesmente não consegue aceitar uma resposta lógica para o que vivi. Trabalho como caminhoneiro há um bom tempo e posso garantir uma coisa: a estrada te ensina muito sobre você mesmo, principalmente durante aquelas viagens longas e solitárias pela madrugada. Larguei a faculdade por motivos pessoais e todo mundo fica falando que eu podia ter escolhido uma profissão diferente, mais tradicional, mas sinceramente não me arrependo da minha escolha. Claro que tem seus desafios. O que mais pesa não são as horas de direção, mas sim aquele silêncio profundo das noites na estrada que obriga você a ficar cara a cara com seus próprios fantasmas. Se você não se acerta consigo mesmo, essa solidão consegue te devorar por dentro. Foi isso que aconteceu comigo numa experiência que nunca vou esquecer. Se quiser saber a história mais estranha que já vivi nesses anos, posso contar. Aconteceu há cerca de 3 meses, quando ainda era novo na empresa e não manjava muito do trampo. Era uma noite como qualquer outra, fazendo uma entrega do sul de Nova Jersey até Lafayette, em Indiana. Uma viagem gigante de umas 12 horas no total. Naquele momento eu já estava há 8 horas na estrada e começando a sentir o cansaço, mas pensei em aguentar e terminar a viagem de uma vez. Se eu continuasse durante a madrugada, chegaria lá pelas 3 da manhã e ninguém estaria me incomodando. A estrada estava praticamente vazia, só aparecia um caminhão ou outro de vez em quando, então dava para acelerar sem problemas. No meio do caminho, lembro de ter esticado o braço para pegar uma lata de energético, mas cadê que tinha alguma? É claro, tinha esquecido de reabastecer depois da última entrega. Bati algumas vezes no painel, suspirei irritado e percebi que não tinha escolha. Ia ter que parar em algum lugar para comprar algo. Odeio ter que parar no meio do nada, principalmente quando já estou há horas dirigindo. E não sei se acontece com você também, mas para mim é muito mais cansativo ficar parado do que continuar em movimento, mesmo que seja só por alguns minutos. Olhei no GPS e, para falar a verdade, não fazia ideia de onde estava naquele momento, mas parecia ter um posto de combustível nas proximidades. Então resolvi parar lá. Infelizmente, não era exatamente um posto funcionando, mas sim parecia um local abandonado, com uma lojinha que alguém estava tentando usar novamente. Não sei como explicar melhor aquele lugar,
mas dava a impressão de que tinham desmontado tudo e deixado largado as traças. Porém, alguns metros adiante na rua, vi que tinha outra loja de conveniência e pensei que daria para tentar comprar algo para beber por lá. Estacionei e entrei, imaginando que uma de duas situações ia acontecer. Ou a loja estaria aberta e eu conseguiria comprar o que precisava, ou estaria fechada e teria que procurar outro lugar. Para minha surpresa, quando empurrei a porta, ela abriu, mas a loja inteira estava mergulhada na escuridão total. Só conseguia ouvir o silêncio absoluto e tudo estava escuro, exceto por uma claridade fraca que parecia vir de algum canto distante. Olhei ao redor procurando algum interruptor ou qualquer coisa para pegar, mas bem quando ia dar meia volta, notei aquela luz fraca vindo do fundo da loja. Fui me aproximando devagar e percebi que a luz saía de uma sala nos fundos, tipo um depósito ou quartinho. Parei por um instante, sentindo uma sensação estranha percorrer meu corpo inteiro. Aquela sensação que te deixa em alerta máximo e grita que algo não está certo. Mas a curiosidade acabou falando mais alto. Com muito cuidado, abri a porta bem devagar e, para minha surpresa, havia uma geladeira daquelas plugadas direto na parede. Todo animado, tentei abrir esperando encontrar alguma bebida lá dentro, mas estava completamente vazia. Também não tinha nada nas prateleiras ao redor, como se tivessem removido todo o estoque ou alguém tivesse esvaziado tudo sem explicação alguma. Quando fechei a porta da geladeira, juro que escutei um barulho forte vindo da sala principal, como se alguma coisa tivesse caído no chão ou se quebrado. Fiquei completamente travado por uns 10 segundos, sem conseguir me mover nem entender que som foi aquele. Só podia ter sido minha imaginação. Não era possível que fosse real. Bem devagar, voltei para a parte da frente da loja para verificar se havia algo fora do lugar, mas novamente não encontrei nada. A loja continuava totalmente vazia e silenciosa. Naquele momento, para ser bem sincero, não estava com a menor vontade de investigar mais nada. Saí correndo daquele lugar, andei um pouco mais e encontrei outra loja, essa sim funcionando normalmente. Paguei por minha bebida energética, que era exatamente o que eu precisava, e sem perder tempo voltei para a estrada. Mas antes de ir embora, dei uma última olhada e reparei algo que me deixou confuso. A porta da loja abandonada agora estava completamente aberta, sendo que eu tinha certeza de ter fechado ela com força ao sair. Ou pelo menos era isso que eu lembrava ter feito. Talvez o vento tivesse empurrado, ou talvez minha memória estivesse me pregando uma peça. Não conseguia encontrar uma explicação lógica para aquilo, então simplesmente liguei o motor e segui viagem. A cafeína começou a fazer efeito rapidamente, me tirando daquele estado de sonolência em que me encontrava. Pouco a pouco, minha mente começou a divagar e, sem perceber, comecei a refletir sobre como toda aquela parada tinha sido bizarra. Definitivamente não era algo normal, mas o que mais me chamou a atenção foi aquela geladeira funcionando. Não conseguia explicar aquilo nem com a teoria mais maluca que pudesse imaginar. Alguma coisa dentro de mim insistia que aquela geladeira vazia e ligada não fazia sentido com todo o resto da situação. Continuei dirigindo normalmente, mas foi então que comecei a perceber algo muito estranho acontecendo no espelho retrovisor. Havia movimentos na parte de trás, especificamente na cortina que cobria a janela da cabine. O suor começou a escorrer pela minha testa e quando olhei com mais atenção no espelho, vi que a cortina parecia balançar e se mexer sozinha, mesmo com o ar-condicionado completamente desligado. Foi nesse momento que o pânico tomou conta de mim. Pensei seriamente que podia ter alguém escondido dentro do caminhão e eu não possuía nem arma nem qualquer coisa para me defender. Então, rapidamente, peguei meu celular e liguei para a delegacia mais próxima.
Os 20 minutos que levei para chegar até lá foram os mais longos e aterrorizantes de toda a minha vida. Minha imaginação disparou completamente e eu ficava pensando nessa pessoa misteriosa que podia estar tentando forçar a porta da cabine ou até mesmo sabotar meu caminhão de alguma forma. Na minha cabeça passavam os cenários mais caóticos possíveis e em nenhum deles eu saía ileso da situação. Finalmente cheguei na delegacia e, em questão de segundos, o caminhão ficou cercado por vários policiais. Quando eles abriram a parte traseira da carroceria, o que encontraram lá dentro vai permanecer gravado na minha memória para sempre. Retiraram 3 pessoas de dentro do caminhão, 2 homens e uma mulher que claramente pareciam ser moradores de rua. Estavam enrolados em cobertores sujos e completamente maltrapilhos. Um dos homens portava 2 navalhas tipo canivete e todos os 3 se recusaram terminantemente a falar qualquer palavra. Apenas me encaravam com olhares ameaçadores enquanto os policiais colocavam as algemas neles. Até hoje eu não faço a menor ideia do que essas pessoas realmente queriam ou qual era o plano delas estando escondidas no meu caminhão. Sinceramente, acho que nunca vou descobrir a verdade por trás de tudo isso. O que sei com certeza é que suas intenções não eram nada boas, e se eu não tivesse prestado atenção naqueles movimentos da cortina, provavelmente teria descoberto da pior forma possível. Essa experiência mudou completamente minha forma de encarar as viagens solitárias. Agora sempre verifico a carroceria antes de partir e mantenho contato constante com a central. A estrada pode ser um lugar perigoso e, às vezes, o perigo vem de onde você menos espera. Trabalho como motorista há anos e conheço bem essas estradas vazias do Mississippi. São lugares onde você pode dirigir horas sem ver uma alma viva. Terras planas que se estendem até sumir de vista, com essas rodovias de 2 pistas que cortam o interior. A solidão dessas viagens se torna parte da rotina, mas naquela noite, indo de Clarksdale para Greenwood, descobri que alguns lugares guardam segredos que a gente nunca deveria encontrar. Estava na estrada há mais de 14 horas, parando só para tomar café e fumar um cigarro para espantar o sono. O tempo virou de repente. Tinha alerta de vento forte no rádio, aviso de tornado e temporal que chegava sem avisar no Delta. Antes de sair de Clarksdale, telefonei para minha esposa, dizendo que ia ligar quando estivesse em lugar seguro. Mas umas 30 milhas à frente, quando pensei que já tinha passado o pior, pedras de gelo enormes começaram a desabar do céu. Começou com pedrinhas pequenas, mas em segundos viraram verdadeiras pedras batendo no capô e no para-brisa com um barulho metálico, parecendo tiros de canhão. Quem mora no Mississippi sabe que o verão traz esse tipo de temporal pesado. Então tive que parar na primeira oportunidade para me abrigar. Encostei minha picape na beira da pista, no cascalho, e ali fiquei sozinho. Não tinha nenhum veículo por perto, só eu e aquelas terras escuras que sumiam no horizonte. Desliguei o motor, mas mantive os faróis ligados por segurança. Abri a janela do passageiro e apontei minha lanterna para fora, iluminando os arredores. Só conseguia ver o milharal balançando violento com o vento e alguns clarões de raio cortando o céu tempestuoso. Estava observando tudo isso quando olhei para o lado do motorista. Foi aí que vi algo que jamais esperaria encontrar num lugar desses. Bem ali, grudado na minha janela, havia um homem. Estava de pé, com o rosto colado no vidro, me encarando com uma expressão gelada e vazia. Os olhos dele não tinham vida nenhuma. Pareciam buracos negros, como se nunca tivesse existido alma ali dentro. Me olhou por alguns segundos e, quando achei que ia se mexer, abriu um sorriso de repente. Mas aquele sorriso foi a visão mais terrível da minha vida. Os dentes estavam amarelos e tortos, e havia algo nele que não parecia humano.
Travei completamente, com o coração batendo descontrolado. Berrei: "Que diabo você quer?" Mas ele não escutou nada. O barulho das pedras de gelo martelando o vidro e o temporal abafavam qualquer som. Continuou me fitando sem demonstrar medo ou qualquer reação, como se o caos lá fora nem existisse para ele. Nesse momento senti que algo estava muito errado. De uma hora para outra, uma pedra grande de gelo acertou ele direto na cabeça, espirrando sangue por toda a janela. O corpo dele balançou com o impacto, mas permaneceu ali imóvel, sem mexer um só músculo. Foi quando entendi que aquela criatura não tinha nada de normal. Alguma coisa estava profundamente errada com aquele ser. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha e, sem hesitar, liguei a picape e saí em disparada, agarrando o volante com força. O homem ainda estava lá, mas depois simplesmente sumiu, como se o vento e o temporal tivessem engolido ele. Não faço ideia do que aconteceu em seguida. Só sei que acelerei como nunca no meio daquela confusão, sem olhar para os lados nem no espelho, concentrado apenas na estrada à frente. A chuva continuava castigando, e as pedras que os pneus chutavam ecoavam sob o peso da tormenta. Mas o que mais me atormentava não era o temporal. Era a sensação terrível de que algo continuava me observando das sombras, igual àquela coisa que deixei para trás. Desde aquela noite não consigo tirar da cabeça aquele sorriso macabro, aqueles dentes nojentos, aquela presença que definitivamente não era deste mundo. Hoje, sempre que preciso passar por aquelas terras, sinto que na escuridão, entre os temporais, existe algo à espreita, algo que ficou muito irritado por ter sido descoberto. Nunca mais quis viajar por essas estradas à noite, porque essa experiência marcou minha mente para sempre e não consigo esquecer. A partir daquele dia, desenvolvi uma certeza perturbadora. Existem presenças nessas estradas vazias que preferem permanecer ocultas, e quando alguém as encontra por acaso, como eu encontrei, elas não esquecem. Às vezes, dirigindo de madrugada, ainda sinto aqueles olhos vazios me seguindo pelo retrovisor, como se aquela criatura ainda estivesse lá, esperando o momento certo para mostrar novamente aqueles dentes horríveis. É por isso que hoje evito ao máximo essas viagens noturnas, porque sei que alguns encontros deixam marcas que jamais desaparecem. Sempre achei que a estrada me ensinou mais sobre a vida do que qualquer escola. Meu nome é Miguel e dirijo caminhão profissionalmente. Depois de tantos anos nessa profissão, você pensa que já viu de tudo. A rotina se torna automática: carregar, conferir, entregar. O pagamento não vem por hora trabalhada, então a estratégia é simples: ser eficiente, não perder tempo e fazer as entregas no menor prazo possível. Muitos colegas mais novos acreditam que trabalhar mais horas os torna melhores profissionais, e confesso que também penso assim às vezes. Gosto de acreditar que tenho mais resistência que eles, que consigo aguentar longas jornadas sem dormir adequadamente e continuar tocando o serviço. Porém, essa teimosia pode ser perigosa, especialmente quando o cansaço é tanto que mal conseguimos manter os olhos abertos. Há uns 4 anos, estava em um depósito em Dakota do Norte. Quem conhece esse estado sabe que é uma planície imensa. As viagens entre cidades costumam ser tranquilas, mas isso também significa que algumas horas extras de sono podem determinar se você mantém o emprego ou é demitido por irresponsabilidade. Era uma manhã fria de maio e havia muito trabalho pela frente. Várias cargas precisavam ser entregues e eu queria resolver tudo em uma única viagem. Tracei a rota diretamente para Montana, sem nenhuma parada para descanso. Saí algumas horas após o almoço, planejando chegar na manhã seguinte. Então acelerei um pouco além do limite permitido, mas isso não importava muito, certo? A noite foi avançando e lembro de esfregar os olhos constantemente para não adormecer.
Já era passada a meia-noite e eu ainda precisava dormir, mas restava apenas 1 hora para chegar ao destino. Então cerrei os dentes e continuei dirigindo. Meu colega Rafael, que também é caminhoneiro, havia me falado sobre uns sais de amônio. São cristais que você carrega em um pequeno frasco e quando inala eles te despertam instantaneamente. São muito potentes e ele me avisou para usar com moderação, porque podem causar tontura ou mal-estar. Mas naquela situação, qualquer ajuda extra era bem-vinda. Quando senti que meu corpo não respondia mais e a cabeça começou a pesar, peguei o frasco, inalei profundamente e joguei a cabeça para trás. A adrenalina tomou conta de mim imediatamente e pensei, isso vai me sustentar até o final da noite. Mas claro, a insistência em não parar às vezes se volta contra nós. Passaram-se uns 30 minutos e já sentia que as coisas estavam desandando. Era como se meu corpo dissesse basta. Nesse momento, o ruído do motor e do caminhão na estrada me trouxe de volta à realidade. Percebi que quase tinha adormecido no meio da pista, e isso não podia acontecer. Estava no meio da mata, sem nenhum posto de combustível à vista, apenas árvores dos dois lados. A velocidade já estava reduzida, e quando acionei os faróis, vi algo que me deixou gelado. Havia um vestido roxo no meio da estrada. Que diabos é isso? Pensei piscando várias vezes para confirmar que não estava alucinando, mas não. Lá estava no meio do asfalto, imóvel, coberto de folhas e sujeira. Observei por mais alguns instantes e depois passei devagar com o caminhão ao lado, ainda incrédulo. Naquele momento, parecia uma cena de filme de terror, mas estava acontecendo de verdade. Cerca de 200 metros adiante, também encontrei uns sapatos. E não eram sapatos comuns, pareciam de criança pequena. Foi então que comecei a ficar realmente nervoso. O que essa roupa de criança estava fazendo espalhada ali? Comecei a suar frio e meu coração acelerou. Rezei a Deus sinceramente para que não fosse nada assustador. Lembro que segurei a cruz que meu pai me deu, pois ele era muito religioso e sempre buscava proteção divina nos momentos difíceis. Estava vendo toda aquela roupa, mas ainda não conseguia entender o que pensar. Até que, de repente, mais adiante, bem na frente, na beira da estrada, vi ainda mais peças, muitas de criança amontoadas como se alguém as tivesse simplesmente jogado ali. Sem pensar direito, uma parte de mim quis parar. Senti que algo estava errado, como se aquela pilha de roupas estivesse me chamando. Mas naquele momento eu já estava exausto demais e só queria que tudo terminasse. Então, reduzi a velocidade e parei o caminhão na lateral da estrada. Quando desliguei o motor, fiquei ali com o coração disparando, quase saindo da cabine para examinar aquela pilha de roupas. O ar frio da madrugada cortava a pele, e isso, de certa forma, me ajudava a permanecer alerta, embora também aumentasse meu nervosismo. Muito devagar me aproximei com cautela, sentindo que cada passo era uma insensatez. Era definitivamente roupa de criança. Camisetas pequenas, calças, algumas com estampas de desenhos animados. Parecia haver peças tanto de meninos quanto de meninas. Olhei em direção à mata, mas na escuridão não conseguia enxergar nada claramente, apenas as árvores e sombras enormes. Minha mente estava alerta, preocupada de que fosse alguma armadilha ou algo pior. Por alguns segundos considerei dar meia volta e esquecer tudo aquilo, mas não conseguia fazer isso. Não era correto abandonar possíveis crianças nessa situação, mesmo que fosse apenas produto da minha imaginação. Então, após hesitar um momento, decidi retornar ao caminhão. Mas justamente quando dei alguns passos para me afastar, ouvi um estalo forte à minha esquerda. Virei-me instantaneamente, tentando identificar a origem do som. Ficou silencioso por alguns segundos e depois outro estalo do lado oposto. Nesse momento, a adrenalina percorreu minha espinha e, sem pensar duas vezes, corri de volta para o caminhão. Saltei no banco do motorista e, antes de conseguir fechar a porta, ouvi um grito de criança.
Naquele instante, fiquei paralisado com o coração batendo descontroladamente no peito. O que uma criança estava fazendo gritando no meio da mata? Era uma brincadeira, uma pegadinha ou algo mais sinistro? Antes que pudesse reagir, veio outro grito praticamente idêntico. Sem hesitar muito, liguei novamente o caminhão, acionei os faróis e direcionei a luz para aquele local na mata. Os faróis iluminaram aproximadamente 30 metros naquela escuridão. E ali, entre as árvores, avistei algumas figuras humanas. 3 ou 4 pessoas, uma delas segurando um alto-falante grande, se abaixaram atrás das árvores exatamente quando meu caminhão as iluminou. Mas ainda tive tempo suficiente para distinguir alguns detalhes. Não pareciam ser pessoas normais. Estavam escondidas tentando se ocultar, e uma delas, com o alto-falante, gritava com voz distorcida, tentando me atrair com gritos falsos. Naquele momento minha mente travou completamente. Fiquei sentado ali tremendo, observando as árvores e aquelas figuras que desapareceram após se esconderem na escuridão. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas exatamente quando disquei, ouvi uma pancada forte na parte traseira do caminhão. Que situação era essa? Alguém havia arremessado algo contra a traseira e antes que pudesse reagir, soube que tudo havia se complicado. Seja lá o que fosse aquilo, eu não podia permanecer ali. Então, pisei fundo no acelerador e saí em alta velocidade. Tinha visto alguém do outro lado da estrada, gritando algo incompreensível, e de repente algo estilhaçou o vidro do passageiro. Uma pedra, um galho, não sei ao certo. Só sei que naquele momento estava desesperado. Dirigi quase 1 hora sem parar, em silêncio absoluto, sem conseguir processar o que havia acabado de acontecer. Estava aterrorizado e também muito cansado. Distante daquela mata, finalmente cheguei ao local onde deveria entregar a carga. Assim que parei, não pensei em mais nada além de dormir. Caí em sono profundo e acredito que dormi cerca de 10 horas ininterruptas. Quando despertei, a primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia e relatar tudo. Disseram que iriam investigar aquelas matas e que entrariam em contato comigo com novidades. Refleti sobre tudo o que havia acontecido e sobre como fui imprudente ao sair do caminhão naquele momento. Mas naquela hora não conseguia parar de pensar no que diabos aquelas pessoas estavam fazendo com toda aquela roupa de criança e quais eram suas intenções. Por que não me atacaram quando as avistei? O que teriam feito se eu tivesse me dirigido para a mata após escutar aqueles gritos? Até hoje não tenho respostas definitivas. Essa experiência mudou minha forma de encarar a profissão. Agora, sempre que passo por estradas isoladas durante a madrugada, mantenho as portas travadas e evito parar para investigar qualquer coisa estranha. Aquela noite me ensinou que nem tudo que encontramos na estrada tem uma explicação simples e que algumas perguntas talvez seja melhor deixar sem resposta. O que mais me perturba não é o que vi, mas o que poderia ter acontecido se eu tivesse tomado decisões diferentes naquele momento.